Está no ar Papas do Concílio, a série sobre o Concílio Vaticano II a partir de João XXIII e Paulo VI. 1958. Giuseppe Roncalli é o seu nome. Um velhinho simpático, gordinho, de bom humor, alegre e sábio. Patriarca de Veneza. Patriarca de Veneza é o título do bispo da Diocese de Veneza. Por ser uma diocese importante, estratégica para a Igreja desde muitos séculos, a Diocese de Veneza tem esse título diferente, de honra, patriarcado. Giuseppe Roncalli, o futuro João XXIII, é bispo de Veneza. E ali ele começa a sua história, como vamos acompanhar daqui a alguns minutos. É bonito ver que Giuseppe Roncalli, o futuro João XXIII, está inserido num contexto de mundo pleno de transformações. Nós estamos ainda no período pós-guerra, com os blocos da União Soviética e Estados Unidos em conflito, a sociedade mudando, movimento operário, reivindicações sociais. E aqui entra um fato bonito, perceber como que se revela o temperamento, os talentos, o olhar deste Papa bom, já nesse tempo em que Giuseppe Roncalli trabalhava em Veneza. Giuseppe Roncalli vai recordar a sua infância e sai para fora da cena uma frase linda que revela esses traços da sua personalidade. Ele diz assim: eu gostaria de ser um simples padre do interior. Simples é um traço da sua personalidade. Simplicidade significa transparência e também vigor, ser acessível e ser genuíno. Ser forte é ser simples. Padre do interior, porque sua origem é longínqua, agrária, lá dos tempos da velha roça, em Bérgamo, no norte da Itália, onde ele nasceu e se criou. Essa marca ele vai levar adiante, e é assim que ele atravessa o tempo até o seu falecimento, anos depois. Um Papa marcado pela bondade, um Papa marcado pela simplicidade, e é assim que ele mergulha na história, mantém suas relações sociais, nunca esquece a sua origem, mas está aberto aos desafios dos novos tempos. Giuseppe Roncalli será bispo e depois Papa com esses traços. Isso vai marcar o pontificado dele até o tempo em que estamos agora, 50 anos após a conclusão do concílio que ele convocou. Continue conosco nesta série maravilhosa que recorda os papas do concílio. Com licença, o senhor viu o patriarca? Por quê? O que se passa? Ele não passou aqui? Sim, já falou com os noivos que vão se casar no domingo. E depois onde ele foi? Eu não sei. Ai, meu Deus. Muito obrigado. De nada. Você viu o patriarca? Ele não tinha passagem e queria pegá-la. Eu disse, Eminência, faz 5 anos que o senhor está abonado. Todos sabem disso. E onde ele desceu? Na academia. Mas onde teria ido?
Sim, sim, muito bem. Mas para dizer a verdade, eu prefiro ir para o cemitério de São Miguel como todos os outros. Mas o senhor é o patriarca de Veneza. Descansará num túmulo de mármore na cripta da basílica. Isso mesmo, quando Deus quiser. É isso mesmo. Certo, mas se eu um dia tiver que entrar aqui, me parece um pouco estreito. Estreito? Como estreito? Não é o primeiro que eu faço. Bem, meu amigo, mas eu acho que é um pouco estreito para deitar de costas. Você poderia alargar um pouquinho mais para mim? A parede vai ficar mais fina e se quebra. Certo, eu gostaria de ficar um pouco mais confortável, ao menos depois da minha morte. Eu teria que falar com o arquiteto. Vejamos, talvez se colocar um suporte de ferro. Não. Deixa assim mesmo. É muito complicado. Então eu quero dizer que procurarei me adaptar. Quem sabe eu vire de lado. Eminência, eu o procurei por toda a tarde. Telefonaram de Roma. O Santo Padre. Ele faleceu esta tarde. João 23. A morte do Santo Padre Pio XII, o Papa que conheceu os horrores da guerra, chega à igreja e ao mundo com a mesma intensidade. Logo que a notícia se espalhou, monarcas e chefes de Estado de todas as nações expressaram suas condolências. Para dar um abraço ao povo romano duramente atingido pelo bombardeio de São Lourenço, o Santo Padre não hesitou em sair do Vaticano, uma das raras vezes durante seu longo pontificado. Ninguém mais do que o Papa Pacelli encarnou a figura sagrada e ascética de pontífice entre o homem e Deus. Agora a Assembleia de Cardeais tem a tarefa de identificar o seu sucessor. Ele era um assistente da universidade. Um homem sério, austero e justo. Um verdadeiro poço de sabedoria. O senhor compreendeu logo que ele se tornaria papa? Não, mas quando ele foi eleito, eu percebi imediatamente. Eu compreendi que ele era a pessoa certa. E agora, quem será a pessoa certa depois dele? A pessoa certa será aquela que Deus quiser. Mas me diga, Guido, para que tudo isso? Eu não vou passar o ano inteiro em Roma, meu filho. E se o conclave durar um pouco mais? Não. Faremos tudo em pouco tempo. Temos todos pressa para voltar para casa. Hoje é dia 9. O conclave começa no dia 25 e no dia 15 de novembro está previsto a ordenação de novos sacerdotes. O que faço? Transfiro a passagem? Não. Confirme depois. Dia 15 está bem. Você verá que até dia 15 o novo Papa terá muitos problemas, até os cabelos. Coitado. Também o cardeal Sarto, que era patriarca de Veneza, partiu para o conclave com a passagem de ida e volta e nunca mais voltou. A passagem está com você? Ida e volta? Não será preciso, temos a permanente. Bom, mas seria melhor ter pelo menos uma reserva para o retorno, você não acha? Talvez não precise. O que quer dizer? Que o senhor poderia ser o Papa também. Mas que Papa? O que você está dizendo? Eu nunca me tornarei um Papa. Sou apenas um pobre sacerdote. Vamos. Já vou! Russo! Estou indo! Vamos! Eminência, agasalhe-se, está frio. Você se parece com a minha mãe. Ângelo! Vem pra casa que está frio! Ângelo, onde você vai com esse frio? Volta pra casa! Ângelo! Quando se tem alguma coisa pra fazer, ele nunca está. Não é verdade. Hoje eu pedi pra ele recolher o pasto para as vacas. E ele pediu ajuda ao tio Savério e às irmãs dele. Quando se põe é mais rápido do que os outros. E se você o encontrar? Eu sei onde ele está. Ângelo?
Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os construtores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Para onde vão? Pegaram um navio. Para a América. Por quê? Vão procurar trabalho e pão. Mas aqui também tem trabalho. É um trabalho que não dá o pão suficiente. É por isso que choram? Sofrem porque não sabem quando voltarão. E por que são bem-aventurados os que sofrem? Porque serão consolados. Quando? Nessa vida ou na outra, mas com certeza serão consolados. É uma promessa de Jesus. Mas não seria melhor que não sofressem? Sim, talvez. Mas o sofrimento e a dor fazem parte da vida. Por quê? Porque, através do sofrimento, as pessoas podem escolher entre o bem e o mal. E o senhor, o que escolheu? Eu faço aquilo que posso. Sou apenas um pobre padre do campo. Limpou as amoreiras? Sim. Mãe, quero te falar uma coisa. E a lenha pro fogo? Peguei. Mas, mãe, E escuta... o jardim? O jardim não. Esqueci. Ângelo, você não pode esperar que te peçam as coisas. Tem que fazer algo sozinho. Tá, mãe, já vou. Ângelo? Sim? O que você queria me falar? Eu, quando for grande... Sim, eu sei. Você será um camponês como seu pai, como seu avô, como toda a família Roncalli. Não, mamãe. Ah, não? O que você quer ser? Eu, quando crescer, quero ser um pobre padre do campo. Pobre você já é. E do campo também. Quanto a ser padre, veremos. Quanto gastamos no outro ano? Quanto? Quase 200 liras. Não mesmo. É muito mais do que isso. Só com os remédios das crianças e o médico? É. E sabe o que isso significa? Não. Significa que gastamos mais do que ganhamos. Mas todos trabalhamos da manhã à noite. Significa que não é o bastante. Se deve dividir com os nossos patrões. Então? Então que nós não podemos... custear os estudos de um filho padre. Mas ele gosta dos livros. Seria bom deixá-lo estudar. Tanta coisa seria bom. Uma máquina de costura pra você, novos sapatos pra mim. E o que eu digo a ele? A quem? Ao Ângelo. Fale a verdade. Os estudos de um padre custam muito dinheiro e nós não temos. E não é vergonha nenhuma ser pobre. Aposto que tem polenta com feijão. Engraçadinha. Agradeça a Deus. Ângelo, o que não vai bem? A polenta ou o feijão? Pela cara dele, eu já sei o que não vai bem. Quieta, menina, você não entende nada. É claro que compreendo. É que ele não quer trabalhar, ele quer ser um padre. Quem quer ser um padre? O Ângelo. É verdade, Ângelo? É, tio Zavério. Não vejo nada de mal. Então a saúde é de Ângelo. Só disse a ele que não. Não vai deixar seu filho estudar? Mas é claro, eu gostaria. Ele usa melhor o livro que a enxada. E então? Esse é um luxo que não podemos nos permitir. E quanto vai custar? Mais de 30 liras. E por que você quer ser padre? Eu não sei. Não sabe? É como se alguém me chamasse e fizesse uma pergunta. E eu respondesse que sim.
Eu pago tudo. Seminário, livros, sapatos. Eu pago tudo pro rapaz. A sua saúde, Ângelo. Ângelo, esqueceu seus biscoitos. Obrigado, vovó. Ah, não é grande, mas é cômodo e silencioso. Aqui é o seu quarto. Em Veneza, certamente está acostumado de modo diferente, mas infelizmente aqui o convento é assim, como o senhor pode ver. Eu procurarei não perturbar muito. Ah, ninguém perturba. Eu havia proposto acomodar no Lateranense, mas lá os apartamentos já estão todos ocupados. Não importa. Os papáveis estão todos acomodados lá. Naturalmente. Desculpe, eminência. Oh, não se preocupe. Este é o seu quarto. Entre. O senhor viu, eminência? A foto de agonia do Papa? Está em todos os jornais. São os últimos momentos antes da morte. Acho que foi o médico de Sua Santidade que as vendeu para os jornais. Um escândalo, um grande escândalo. É a fraqueza humana. Está cansado? Precisa de alguma coisa? Sim. Eu preciso de um pouco de silêncio. Me desculpe. Certo. Cardeal Ottaviani. Eminência. Não sabia que já havia chegado. Eu o esperava. Estava rezando. O importante é boicotar os franceses. Eles têm tática, dizem que estão dispostos a favorecer os que receberem o maior número de votos. Mas, na realidade, pensam em algum outro. Bom, eu não teria nenhum problema com o francês. Mas você votaria num estrangeiro? Por que não? São Pedro não era um estrangeiro? Nós, italianos, procuraremos ficar unidos. Temos várias possibilidades. Um papa italiano ou um estrangeiro, um político ou um religioso, um papa jovem ou ancião. Não podemos errar no caminho. Olha, Ottaviani, eu posso lhe confiar uma coisa? É claro que pode, Eminência. Eu teria um nome. É mesmo? Eu sei que é difícil, mas eu ainda continuo pensando em Montini, o arcebispo de Milão. Montini. Excluído por 1001 razões. Montini não será papa, nem agora nem nunca. Mas por que não? Ele é italiano. É um homem religioso e político também. Não é muito jovem nem muito velho. Em suma, seria um nome perfeito. Nem sequer é cardeal. E, além do mais, ele não é bem visto na Cúria. Bem, se as coisas estão assim... Tem o cardeal Siri,
Mas ele tem uma coisa que não o favorece. Não o quê? A idade. É muito jovem. Sabe o que dizem dele? Que não seria um padre santo, mas um padre eterno. Então, a esta altura, não haverá outro nome senão o seu, Eminência. Somente em caso de extrema necessidade. Afinal, no fundo, não somos nós que escolhemos? Ah, não? Ah, naturalmente. Sabe o que o novo Papa deveria ter em mente, Eminência? Diga-me. Deveria ter a preocupação com a paz. A paz? Exatamente. Todo o resto é consequência. Mas a coisa mais importante é a paz. A paz. A paz. O Concílio Vaticano II foi um grande momento do Espírito Santo. Justamente a Igreja, através do Papa, com os bispos, se pôs a ouvir o Espírito Santo, através dos muitos modos como ele fala e se manifesta. Estamos de volta com Papas do Concílio, a série sobre o Concílio Vaticano II a partir dos Papas João XXIII e Paulo VI. João XXIII é um simpático italiano, patriarca arcebispo de Veneza. Giuseppe Roncalli é seu nome. Em torno de 58, ele começa o seu itinerário que depois vai torná-lo Papa num conclave. Nesse tempo, ele recorda suas memórias e se revelam aspectos de sua personalidade muito marcantes. O Papa bom e a memória que o persegue desde criança, ser um simples padre do interior. Quero acentuar hoje as bem-aventuranças que vão fazer com que João XXIII viva no dia a dia o que está na Bíblia em Mateus capítulo 5. Especialmente bem-aventurados os pobres e bem-aventurados os artesãos da paz. João XXIII recorda os tempos em que no norte da Itália enfrentou crises sociais com os trabalhadores, as famílias pobres, a dificuldade em sustentar as crianças e manter a educação, a crise política, a falta do Estado de Direito. É interessante notar que hoje, aos 50 anos do Concílio Vaticano II, ao reler os grandes documentos desse Papa no Concílio e outros que ele também publicou, nós vemos ecos fortes dessa personalidade. O Papa bom, que leva para o serviço na Igreja, para a missão, o olhar das bem-aventuranças. Justiça social, enfrentamento das grandes crises do nosso tempo, discernimento sobre os movimentos culturais, sociais, respeito pelo outro, um olhar especial para a pobreza, a situação dos operários daquela época. Tudo isso que o marcou no seu trajeto vai se tornar a agenda dos grandes temas do Vaticano II. Praticamente para cada um desses grandes temas, o concílio se pronunciou com um documento. O Papa bom, que se arrisca ao falar em público, que chega a acolher crianças para sustentá-las, que vai à praça debater os problemas das famílias. Sempre pastor, sempre firme, sempre inserido na história. Esse é Giuseppe Roncalli. A partir desse olhar e desse cuidado, vai se moldando, vai se forjando a personalidade do futuro Papa. Bom e ao mesmo tempo vigoroso, terno e ao mesmo tempo decidido. Giuseppe Roncalli transformará isso numa agenda pastoral. Nunca deixará de ser um bom padre do interior, mesmo quando se senta sob o trono de Pedro como futuro Papa. Fique conosco nesta série emocionante. Não vejo claramente. Ao que me parece,
Roncalli não tem ambições. Ou finge não ter. Ele não sabe fingir. Creio que ele nunca mentiu durante a vida toda. Virtude muito rara. São os franceses que circulam o nome dele. E por quê? Um homem simples, ótimo diplomata, muito culto, dizem eles. Espalham o nome de Roncalli para queimá-lo. Pode ser, no entanto, Roncalli me disse que não tinha nada contra o nome francês. Não é curioso? Certamente muito estranho. Os franceses aliados com uma parte de italianos. É um perigo sério. Para mim, Roncalli não é um homem de conspirações. Ele não é capaz disso. É melhor não arriscar. Com certeza. Ouça aqui. Bérgamo, 1909. Roncalli apoia ideias perigosas que poderiam minar a autoridade e o valor da tradição. E tem mais. Padre jovem, inclinado ao socialismo e a doutrinas perniciosas para a igreja. Muita sorte, Santo Antônio. Assim era o jovem Roncalli naquela época. Roncalli? Onde você estava? Eu estava na biblioteca. Eu estou terminando a pesquisa para o livro de São Carlos. Chegaram de Roma para a visita apostólica. O que foi? Estamos terminando a limpeza do passado finalmente. Eles já interrogaram e removeram Dom Moiola e todos serão expulsos. Modernistas, simpatizantes, socialistas. Avise o bispo. Você que sabe onde ele está. Então tá, né? Não, pode dar meia volta. Aqui ninguém vai entrar. A fábrica está fechada. A fábrica está fechada. Fora! Não, você não vai entrar aqui. Você tem que participar dessa luta conosco. Nós somos operários como você. Você tem que nos ajudar. Vão embora. Ninguém vai entrar aqui. Onde você quer ir? Eu procuro o bispo. Me disseram que ele está aqui. Você se engana. Aqui estão apenas os trabalhadores em greve. Quem é você? Roncalli. Eu sou o secretário dele. Ei, mas eu o conheço. Ei, Angelo. A ordem é que ninguém passe. Não está me reconhecendo? Luigi. Ele é filho de camponeses de Soto del Monte, como eu. Venha, o bispo está aqui. Venha. Luigi. Queremos justiça! Calma, pessoal. Por favor. Não falem todos juntos, senão eu não consigo entender vocês. Terminemos com as 14 horas! Ordem! Justiça! Não aguentamos mais! Falem, mas falem um de cada vez. 14 horas de trabalho é demais! Nós não aguentamos mais! Não se pode trabalhar dessa maneira! Nós não aguentamos mais! Nós estamos cansados! Queremos justiça! Agora são muitas coisas de uma vez. Padre, precisamos terminar com as 14 horas. Não aguentamos mais. Saímos de casa quando está escuro. Voltamos à noite. Não saímos de lá nem para respirar por 7 centavos a hora. Não vemos nossos filhos das 7 da manhã às 9 horas da noite. Essas crianças que vêm aqui, monsenhor. Por que não fala sobre o Renzo? E quem é Renzo? Eles o mandaram embora porque se machucou na máquina nova. Ele quase perdeu a mão. Eles não podem mandá-lo embora. Ele não pode ficar sem trabalho. Tem 4 filhos pequenos. Eu, Seriane e Malavolta, fomos falar com o gerente, mas nada conseguimos. Por isso fazemos greve. Ou Renzo volta ao trabalho ou não trabalhamos. Quanto tempo podem resistir sem trabalhar? Pouco. Vocês têm que calcular bem. Ver quem tem mais necessidades e pensar em como ajudá-los e por quanto tempo. Monsenhor, sozinhos não conseguimos nada. Precisamos de ajuda. Nós só queremos justiça. Olhe, eu não sou amigo de todas as greves. Porque a greve é guerra e a guerra é sempre terrível e prejudicial. Mas quando se viola a justiça abertamente e qualquer um dos direitos sagrados da consciência cristã, e para ajudar aqueles que lutam, eu reivindico o direito de declarar legítima a greve. Obrigado, monsenhor! Muito obrigado! Nós agradecemos muito obrigado, senhor! Muito obrigado! Isso é muito bom! Muito obrigado! Sim? Não é preciso ler. Vejo no seu rosto o que está escrito. Todos contra o senhor, sem exceção. É um ataque duríssimo.
O apoio à greve de Hanukkah é considerado uma prova de sua adesão ao socialismo. E eles chamam de o Bispo Vermelho e pedem ao Vaticano para chamá-lo de volta a Roma. Não é necessário. Vão me tirar de Bergamo. Talvez Monsenhor Borgiani tenha vindo para isso. O que é, Dom Ângelo? Está com medo? Em Roma, procuram uma condenação exemplar. Não acredite no que eles dizem. Roma quer, Roma pensa. Em Roma acontece tudo ao contrário de tudo. Eu espero. Mas nós aqui precisamos do Senhor. Todos. Nas tempestades, quando a hora é mais escura, é preciso seguir o Evangelho e a Igreja. É nosso dever, nossa salvação. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Está tudo aí. É tão simples. Não precisa ter medo, Ângelo. O bem é sempre mais forte que o mal. Vamos, depressa! Isso não é justo! Nós só queremos os nossos direitos! Nossos direitos! Fiquem! Vocês não podem fazer isso! Não podem fazer isso! Nós estamos lutando por nossos direitos! Fiquem! Vamos lutar, companheiros! Deixa! Ele não fez nada! Solte! Covarde! Seu covarde! Me solta! Ele não fez nada! Deixa-o ir! Seu covarde! Me solte! Seus animais! Nós queremos justiça! Meu bebê! Meu menino, Maria! Maria! Meu menino, Maria! Meu menino! Aqui, pega! Obrigada. É covardia! Soltem esses homens! Você me pede o impossível. Mas, senhor delegado, a moça é muito jovem. Talvez o senhor nem percebeu que ela tem um filho. O marido emigrou para Nova York. O que é isso? Mas eu tenho aqui uma denúncia por desacato, desprezo e resistência. Coisas sérias, coisas para no mínimo 3 anos. Sim, mas devemos também entender as circunstâncias. Estão em greve, são mais de 10 dias que não recebem pagamento. Desculpe, mas não sou eu que faço as leis. Mas é o senhor que encaminha as denúncias aos tribunais. É preciso moderação, bom senso. E há também uma criança com eles. Me permita falar com eles, tá? Escute-me. Talvez, apenas talvez, se a greve terminar e se os operários voltarem ao trabalho, se poderia também fechar um olho e possivelmente limitar apenas ao desacato. O senhor a liberta hoje, agora, hein? Como um sinal de boa vontade. Que tal? Libertá-la agora? Sim. Deve estar brincando. Essa moça deveria ser grata se eu a mandar a julgamento só por desacato. Sim, graças a Deus. Eu posso vê-la? Tá, obrigado. Rosa. Rosa. O Michael está livre. Você verá que nada vai lhe acontecer. O delegado foi muito compreensivo. Ele prometeu também que, se puder... Vamos, a gente... Logo que a greve acabar. Diga aos outros que eu não preciso de nada. E que não se rendam. Dom Ângelo, por favor, leve o meu filho. Eu não quero que fique aqui. Deixe-o levá-lo. Obrigada. Tchau, meu filho.
Se você quiser conhecer mais sobre o Concílio Vaticano II, acesse o portal a12.com/Vaticano2. a12.com/Vaticano2. Ali você encontrará notícias, reportagens, informações sobre as grandes mudanças trazidas pelo Concílio Vaticano II e a sua importância da época até a Igreja nos dias de hoje. O Vaticano II, como disse o Papa, João XXIII reiterou o Papa Paulo VI, é uma verdadeira primavera na Igreja. Voltamos com Papas do Concílio, a série sobre o Concílio Vaticano II a partir de João XXIII e Paulo VI. João XXIII e Paulo VI são os grandes papas que forjaram, realizaram, deram execução ao Concílio Vaticano II, o maior evento da Igreja nestes tempos, que agora comemora 50 anos. É interessante notar que João XXIII, Giuseppe Roncalli, começa uma experiência nova, que é o contato com a internacionalidade da Igreja. Aqui entra uma curiosidade. Você sabia que a Igreja Católica, em nível mundial, além da presença pastoral, evangelizadora, ela também é uma presença diplomática? Isso mesmo. Pelo fato de o Papa e a Santa Sé ter uma certa soberania como país, a Igreja, em nome do Evangelho, consegue estar em diálogo com as nações do mundo inteiro, em sua grande maioria, através de nunciaturas. Nunciatura é praticamente uma embaixada do Vaticano em outros países. E chamamos de núncio, ou embaixador, o bispo que faz esse papel diplomático em nome da Santa Sé nos países. É interessante que Giuseppe Roncalli começa a sua carreira como jovem bispo e núncio, exatamente num território difícil, na Bulgária, próximo ao bloco soviético, terreno do oriente da Europa, de maioria de igreja ortodoxa. Problema, dificuldade, uma agenda diferente, outra língua, outra terra. Exatamente isso. Acompanhe a sua trajetória e faça também você parte dessa história através da nossa série. Eu não encontrei leite de vaca, serve esse de cabra. Tem talco, pode ser farinha. Não, Irmã, por que não? Cuidado pra não derrubar. Ele deve ter feito alguma coisa. Coloca, vou colocar na mesa. Com cuidado, com cuidado. Coisinha mais Não se lindinha. preocupe, Nossa, linda. Obrigado, irmãs, porque eu não tenho muita experiência, sabe? Deixa eu ver se ele está molhado. Agora nós vamos pensar em tudo. Isso. Dom Ângelo. Hã? Nós já vamos se O quê? Leia. Está cheio de contestações e denúncias. Monsenhor Buggiani me convocou para responder. Mas isso não é possível. Os operários estão em dificuldade. Eles não têm mais nada. Entregue isso a eles, da parte do seu bispo. Mas excelência, não. Servirá mais a eles do que a mim. Aliás, talvez a mim não sirva mais. Eu peço que jure. Eu juro ter sempre seguido o Evangelho. Você deve jurar que nunca, nunca, em nenhuma de suas atividades pastorais se inspirou em doutrinas contrárias à Igreja. Em consciência, eu juro. Transcreva tudo. Por que você escolheu Roncalli como seu secretário? Porque é uma pessoa capaz. Nós soubemos que ele ajudou e apoiou grevistas em Hanica além do limite. Ele fez o que qualquer bom cristão faria. Assim garante a integridade absoluta de seus colaboradores? Sem nenhuma hesitação. É verdade ou não é verdade que você, por sua própria iniciativa, intercedeu junto à polícia em defesa da operária Rosa Zanetti? É verdade.
Mas ela tem um filho pequeno e deveria saber que... É verdade ou não é verdade que você sempre, por sua iniciativa, aceitou a tarefa de cuidar do filho da operária? Sim, é verdade. Está aqui com as irmãs. O filho de uma grevista no bispado. Você percebe o valor político do seu ato? Se deu conta disso? Excelência, mas ele não fez nada de mal. Eu perguntei do valor político. Eu respondo por Padre Ângelo. Por cada gesto ou palavra. Sou eu que estou sob investigação, não ele. Isso será decidido em Roma, no nível mais alto. E será relatado também que doou seu anel pastoral aos grevistas. Queria que sentissem a presença do seu bispo. Você se deu conta de que minou as bases da convivência civil? Só porque foi dado de comer aos famintos. Então você acha que os homens podem combinar algo de bom? A essa convicção dediquei toda a minha vida. A história não é senão uma queda contínua e desesperada na lama. Para esta humanidade se necessita da Inquisição. Ele adormeceu. Estava com fome. O que decidiram? A resposta virá de Roma. Temos que esperar. É verdade, sim. O nosso apoio aos operários em greve em Hanica nos criou, então, alguns problemas, infelizmente. Problemas com alguns eclesiásticos. É claro que hoje é diferente. A mentalidade mudou muito. De qualquer forma, nos dizem que os cardeais franceses não apreciam esse tipo, digamos assim, de precedentes. Não me desagrada de fato. Em todo caso, nós italianos somos unidos. Claro, eu estou sempre à disposição. Ótimo, e somos muito gratos. Sempre à disposição da divina providência. Talvez seja melhor que esse texto desapareça. Mas por quê? Antes seria melhor encontrar os documentos que faltam. Faltam documentos? Sim. Aqueles que contam como terminou a história, como a greve acabou. E Rosa e os outros operários foram libertados e retornaram ao trabalho sem nenhuma condenação ou danos para ninguém. Excelência, acabou de chegar essa comunicação de Roma. Eu vou abrir na sua presença para a regularidade formal. Secretaria Particular de Sua Santidade Pio X. De Sua Santidade em pessoa, nem mesmo da Secretaria de Estado. Em relação ao processo canônico proposto contra Monsenhor Randini Tedeschi, bispo de Bérgamo, e Dom Ângelo Roncalli, seu secretário... Quanto ao mérito dos fatos de Hanica, eu não posso desaprovar o que o Monsenhor Randini Tedeschi pensou em fazer com plena consciência do lugar, das pessoas e das circunstâncias. Meu bispo me ensinou tudo. Me tomou pela mão como um pai. E antes de morrer, me confiou uma missão que foi e que hoje ainda está no centro de toda a minha vida.
Não há mais nada a fazer, certo? A hora chegou. E o senhor o chama. Ângelo, ouça-me. Você foi como um filho para mim. E o senhor foi para mim a estrela guia do meu sacerdócio. A paz, Ângelo. A paz é o bem supremo. Reze sempre pela paz. A paz é o bem supremo. E esquecer isto é uma verdadeira loucura. Ela é vitória sobre o mal. Eu volto pra casa, certo? Sim, sim. Volte pra casa. Palavras bonitas, muito edificantes, mas não bastam para salvar o mundo. E quem pode dizer isso? O novo Papa terá que apagar as chamas de insubordinação do localismo para que a Igreja continue uma apostólica romana. Sua Eminência? Eu estava olhando os horários dos trens para retornar para Veneza. Temos tempo para o retorno a Veneza, Eminência. Olhe quantos documentos ainda falta preencher. Créditos, horários, logística, organização do conclave, lista dos membros do Sacro Colégio com o seu currículo vitae. Ah, sim, o currículo vitae. Mas que bobagem. Nós nos conhecemos muito bem e nós sabemos o que fizemos e o que não fizemos em nossas vidas. Eu ainda devo completar o seu, Eminência. Falta o último período, o Patriarca de Veneza. Ah, tá bem, mas você cuida disso e escreva o menos possível. Também nos currículos. Qualquer coisa, em qualquer momento, Eminência, porque eu durmo com o olho só. Bom, eu aconselho que você feche também aquele olho de vez em quando, meu filho. O que você está fazendo aqui? Eu passei por acaso na Secretaria de Estado. Lhe apresento Dom Loris Capovilla, Monsenhor Delacqua, substituto da primeira sessão. Sabem aqui? Bem aqui neste lugar aconteceu uma coisa das mais importantes da minha vida. Coisa que vocês não vão encontrar escritas em nenhum currículo. Era 1925. Eu teria gostado de continuar a estudar e a ensinar. Mas, estranhamente para mim, as coisas acontecem sempre diferente do que eu gostaria. Mas eu nunca me lamentei. Nunca fazer ao Santo Padre perguntas, súplicas ou pedidos de subsídios. E, acima de tudo, nunca expressar opiniões, a menos que ele solicite. Em Bérgamo, com o falecido Randini Tedeschi e aqui na Propaganda da Fé, até agora vocês deram uma ótima prova. A igreja precisa de santos, mas também de bons organizadores. E por isso nós decidimos enviá-lo para a Bulgária. A Bulgária? Sim. Os católicos da Bulgária estão em dificuldades com os ortodoxos e, além do mais, eles precisam de ordem. Então, eu espero que você coloque um pouco de ordem. Eu realmente... Eu entendo. A sede está longe, desorganizada e sem perspectivas. Não por isso. Eu sei que a sua vocação seria o estudo, a oração. A santidade... Sim? O que é?
Diga. Eu não sei se estou à altura... Ninguém está à altura de certas coisas. Nem mesmo eu. Precisamos de Deus, meu querido bispo. Santidade. Santidade, eu não sou bispo, eu sou padre. Oh, eu ainda não te disse. Mas eu o promovo a bispo. Disseram-me que não era necessário. Mas para mim parece justo. A editora Santuário tem uma novidade imperdível para você. A obra As Janelas do Vaticano II. Uma obra de 21 autores, teólogos da Faculdade Deoniana de Taubaté e da PUC de São Paulo, sobre o Concílio Vaticano II, seus grandes temas, desde sua realização até os dias de hoje. As Janelas do Vaticano II. Adquira já pelo site editorasantuario.com.br ou pelo telefone 0800 16 0004. É a Editora Santuário presente no seu dia a dia.